A ideia da noite de hoje é falar um pouco sobre amor próprio. Esse é um assunto que muitas vezes chega ao consultório e ele causa muitas vezes um pouco de confusão. A ideia de trabalhar o amor próprio surgiu de um dos atendimentos que eu fiz e que a pessoa trouxe esse assunto para dentro aí da terapia. O grande dilema que a pessoa vivia é porque ela passou por alguns momentos difíceis, tanto familiares quanto no trabalho, e ao passar por momentos difíceis, ou pelo momento difícil, alguém sugeriu a ela que ela devia amar mais a si mesma. Ou, em outras palavras, a pessoa disse: olha, você precisa ter amor próprio. Né? O amor próprio, como um conceito simples, né, como um conceito de senso comum, é a capacidade que a pessoa tem de amar a si mesma. Ou seja, quando a pessoa ama a si mesma dentro daquilo que ela se reconhece como sujeito. Pois bem, vamos começar fazendo um processo bastante simples. Eu vou dividir o amor próprio em duas questões. Primeiro, o que é o amor? Essa é uma questão importante. E o segundo, o que seria próprio? O amor próprio seria amar a si mesmo, né? Ou seja, seria ter amor por si mesmo. Então, a primeira parte, o que é o amor? Até hoje, ainda a gente não tem uma definição clara de fato do que é o amor, né? Se vocês forem procurar as definições dos mais diversos filósofos, poetas, inclusive a própria definição do dicionário, ela é bastante vaga, né? Nós não temos como considerar uma definição de amor e julgá-la como válida diante de todas as outras definições. Então, a definição de amor, ela surge usualmente como o querer estar, o querer bem, o querer manter-se próximo, uma afeição que faz com que a gente queira estar próximo de alguém, um querer bem. Aqui, inclusive, tem alguns filósofos que definem o amor como a vontade que alguém tem de querer envelhecer junto com o outro. Ou seja, o amor próprio é aquela afeição que faz com que a gente queira estar com alguém. Mas o amor tem outras tantas definições. Por exemplo, na filosofia, em alguns lugares a gente vai encontrar o amor eros, né, que é o amor sexual, que é o amor que tem a libido, é o amor do desejo carnal. Em outros lugares se encontra o amor filia, né, que é o amor da amizade, que é o amor da proximidade. E nós temos ainda o amor ágape, que é o amor caridade, que é aquele amor incondicional que se tem por alguém. Só que nós temos aqui dentro da concepção de amor e desse contexto de definição, uma outra questão bastante interessante. O amor, por si só, ele é bom ou ele é ruim? Habitualmente se considera o amor como sendo algo bom, como sendo algo recomendável. E, inclusive, usualmente, o amor rivaliza com o ódio, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você ama alguém, que você quer ter próximo, o ódio é o afastamento, né? Querer alguém distante de você. E dentro de uma perspectiva mais simplista, usualmente se coloca o amor como algo bom, o amor como algo recomendável e o ódio, né, como algo ruim, como algo que a gente deve evitar. No entanto, em filosofia clínica, nós estudamos o ser humano enquanto ser existente dentro de contextos específicos, em sua formação de vida, enfim, dentro daquilo que é o próprio desenvolvimento historiográfico da pessoa. E nós acabamos descobrindo, ao longo dos anos e pela peculiaridade que existe em cada um, que o amor, ele não é sempre bom. Para algumas pessoas, o amor ele é nocivo. Para algumas pessoas, o amor faz mal. Como que o amor poderia fazer mal? Imagina, por exemplo, que algumas pessoas aprenderam a amar de um modo não saudável. É claro que aqui alguns de vocês podem dizer, professor, mas se o amor não é bom, é porque não é amor, é uma outra coisa. É porque é apego, é porque talvez seja algum tipo de doença, é porque talvez seja algum tipo de falta de entendimento do que é o amor. Não, não, não é isso não. A questão é, em filosofia clínica, o conceito ele não é dado anterior à pessoa, à própria existência e às suas características. Na verdade,
O amor, ele é caracterizado a partir da história de vida da pessoa. Ou seja, todos os conceitos que eu acabei de dar de amor, que são conceitos de dicionário, de livros, no que diz respeito à existência humana, valem. Não tem serventia alguma, a não ser como erudição. Então, o que é importante entender de maneira bastante simples e básica? Em filosofia, a definição de amor, e inclusive como se vive ele, dependem da pessoa. Ou seja, eu vou lá na história de vida da pessoa e a partir da história dela, eu vou entender o que é o amor para ela. E, infelizmente, em muitos dos casos, quando nós encontramos o amor na história de vida da pessoa, nós encontramos o amor não como algo bom, não como algo justificável e recomendável, mas muito pelo contrário. Em muitos casos, o amor é algo ruim, é algo que faz mal à pessoa. Deixem-me explicar de maneira bastante simples alguns dos exemplos que a gente encontra em consultório. Algumas pessoas, por exemplo, quando amam, elas abrem mão de si mesmas. Algumas pessoas, quando amam, elas se deixam machucar, elas se deixam. Ou seja, algumas pessoas, quando amam, elas têm dificuldade, de fato, para valorizar a si mesmas. Olha que coisa interessante. Nós encontramos aqui o primeiro grande empecilho. Ou seja, neste caso e dentro desta perspectiva, seria pouco recomendável, por exemplo, uma pessoa amar a si mesma. Por quê? Pela própria característica daquilo que é reconhecido como amor. Ou seja, algumas pessoas, quando amam, elas fazem justamente um movimento contrário. Desvalorizam a si mesmas, abrem mão de si mesmas, acabam, inclusive, em muitos casos, se subjugando a situações de vida que são perigosas, inclusive a saúde física, não só psicológica. Então, o que é importante entender aqui? O amor, ele precisa ser entendido sempre a partir da pessoa. Para algumas pessoas, o amor é ótimo, o amor é recomendável. Algumas pessoas, quando amam, elas cuidam de si mesmas, elas valorizam, de fato, quem está consigo, os bons momentos. O amor traz leveza, o amor traz muita coisa boa para algumas pessoas. Então, o amor, ele não pode ser caracterizado de uma maneira simples, direta e objetiva como algo bom. O amor precisa ser caracterizado a partir da história de vida de cada um. E aqui repito, enquanto para algumas pessoas o amor é bom, no que diz respeito à sua existência, para outras pessoas o amor não é bom. Para outras pessoas o amor faz mal, inclusive por si mesmas. O segundo ponto da nossa divisão é amor próprio. A segunda parte é o próprio. O próprio, estou falando de eu mesmo, de mim. Ou seja, amar a mim mesmo. Só que eu tenho uma pergunta que para muitos é um grande desafio. Quando eu falo amor próprio, eu estou falando amar a mim mesmo. Mas, de fato, quem sou eu? Quando eu digo amar a mim mesmo, como que eu me reconheço? Quem sou eu? Né? Ou seja, o que é o tal do próprio? Aqui existe um desafio para muitas pessoas. Deixe-me explicar o porquê. Imagina que você diz para uma pessoa, como era o caso inclusive do consultório, que dizia o seguinte: você tem que ter amor próprio. O amor próprio, no caso desta pessoa, era sugerir a ela que não desse mais abertura para outras pessoas. Como assim? No caso, a sugestão de amor próprio foi que ela se tornasse uma pessoa mais fechada, no sentido de ficar com as próprias coisas, no sentido de ser mais dona das suas coisas, no sentido específico de que essa pessoa deveria ser mais egoísta, usando uma palavrinha mágica. Então, no desenho feito, a sugestão do amor próprio, o eu mesmo, no caso aqui, né? O amor próprio seria a pessoa
tornar-se até certo ponto avarenta com o recurso financeiro. Porque, segundo quem lhe recomendou ter amor próprio, sugeriu que quando ela dava ou quando ela abria mão dos seus recursos, ela estava sendo boba, estava fazendo o papel de boba para com os outros, que as outras pessoas estavam tirando vantagem e quando o recurso financeiro acabasse, ou quando ela não tivesse mais como proporcionar os bons momentos aos seus amigos e pessoas próximas, os outros se afastariam. Muito bem. Só que aqui existe uma questão interessante. Quando você recomenda a alguém que ela precisa ter amor próprio, né? O que seria, de fato, ter amor próprio? Eu preciso considerar, primeiro, repito, o que é amor, e segundo, quem sou eu, porque eu preciso saber, dentro desta perspectiva, o que, de fato, eu devo amar, porque eu preciso considerar quem sou eu. Avançando um pouco nessa questão, quem sou eu, e aí cada um de vocês pode fazer essa reflexão, eu mesmo, né? Eu mesmo, pode ser um aspecto importante quando eu considero eu como sendo os meus livros. Eu mesmo posso ser a minha casa, eu mesmo pode ser a minha família, eu mesmo pode ser tudo aquilo que eu desejo. Enfim, o eu mesmo pode ser tão diverso, em muitos casos tão múltiplo, que amar a mim mesmo é amar tanta coisa que eu me perco nisso tudo. Então, o amor próprio, ele é muito mais amplo do que se imagina. Quando eu falo ame a si mesmo, tenha amor próprio, eu preciso entender o que seria de fato esse eu mesmo, esse próprio. Na construção de mim mesmo, em muitos dos casos, existe uma combinação muito interessante. Para algumas pessoas, a partir da história de vida delas, nós identificamos que elas não conseguem identificar a si mesmas. Nestes casos, quando a gente recomenda o amor próprio, é provável que elas façam algumas confusões. Olha o que acontece, e isso muito facilmente se identifica no consultório, se identifica muitas vezes no próprio dia a dia, vocês provavelmente devem reconhecer isso em vários e vários lugares. Algumas pessoas, quando elas pensam em si mesmas, eu digo, quem sou eu? Elas entendem elas mesmas como corpo, né? Corpo de carne e ossos. E elas dizem, eu, e esse eu sou, é um eu corpo, é um eu físico. E muitas das vezes, na verdade, isso é uma bela de uma confusão. A gente vai lá na história de vida da pessoa, procura conhecê-la um pouco melhor, e de tudo aquilo que é ela, o corpo é a menor parte, em alguns casos, inclusive, irrelevante. Como que poderia ser isso? Pois bem, depois de muitos anos de seminário, uma das coisas que me chamava a atenção é que algumas pessoas se espantavam com muitos dos freiras, padres, muitos dos santos, inclusive. Porque eles diziam, como que uma pessoa abre mão da sua saúde física, abre mão muitas vezes do conforto para cuidar do próximo, para cuidar do outro, algumas vezes se submetendo a questões realmente de risco. Pois bem, quando algumas pessoas falam quem sou eu, para algumas pessoas eu é o outro. Imagina, por exemplo, que algumas mães, quando você diz cuide de você mesma, pois bem, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cuidar do marido, ela vai cuidar da casa. E aí, um dia qualquer, ela encontra uma amiga. Essa amiga está toda preparada, bonita, escova no cabelo, alguns penduricalhos, uma maquiagem razoavelmente pesada, aquela coisa toda que a gente está acostumado. E essa amiga toda arrumada diz, minha Nossa Senhora, você não tem amor próprio, você precisa ter amor próprio, você precisa se arrumar,
Você precisa se olhar no espelho e se achar bonita. Ou seja, conceitualmente para esta mulher, o amor próprio é o corpo. Enquanto para essa outra mulher, o amor próprio é o cuidado da família, é o cuidado dos filhos, do marido, é o cuidado da casa. E aí é onde muitas vezes nós temos algumas confusões, e algumas confusões muito sérias. Imagina se essa mulher, que não é tão cuidadosa com a aparência física, mas é extremamente zelosa com o lar, filhos e família, resolve acatar o conselho de amor próprio dessa sua amiga ou conhecida. Imagina que então agora ela passa a preterir família e filhos, passa a preterir os cuidados com a casa, em prol de cuidar do que ela agora reconhece como sendo si mesma, ou seja, o corpo. Imaginem o que isso pode resultar. Isso pode resultar no marido descontente, nos filhos com distância da mãe. Isso pode resultar numa mulher que em algum momento se olha no espelho e começa a questionar a si mesma, dizer, mas espera aí, que vida que eu tenho aqui? Eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um marido, eu tenho filhos, mas isso não faz mais sentido? Eu tenho que amar a mim mesma? Eu não vou me submeter ao jugo familiar. Não faz sentido? Eu trabalho, eu posso cuidar de mim mesma, eu preciso amar a mim mesma. E esse amor, recomendado por uma pessoa que desconhece a história de vida da outra, e infelizmente acatado, pode levar a outra pessoa à solidão, a uma vida sem sentido. Ou seja, o eu que essa pessoa passou a amar só fez com que ela se distanciasse de si mesma. O conjunto de coisas que é preciso conhecer para recomendar o amor próprio é tão vasto e tão amplo que nós só conseguimos encontrar na história de vida de cada um. A recomendar o amor próprio para alguém sem conhecer a pessoa é muito perigoso, muito perigoso. Como eu acabei de ilustrar nesse exemplo. Ou seja, recomendar o amor próprio é recomendar duas coisas extremamente importantes. Primeiro é recomendar que a pessoa ame, sem que muitas vezes, de fato, você saiba o que é o amor para ela. E principalmente, como comentado no início, se o amor é saudável, se o amor é recomendável. E o segundo ponto é quando você recomenda que a pessoa ame a si mesma, você recomenda ela amar a ela. E o que é ela? Aonde ela está? No que de fato ela se reconhece como sendo ela mesma? Vamos colocar um outro exemplo para ficar bem importante, de uma maneira simples e bastante prática. Agora eu vou colocar um homem, por exemplo, um pai de família, né? Esse sujeito trabalha aí muitas horas por dia, esse sujeito chega em casa razoavelmente cansado e praticamente todos os recursos oriundos do seu trabalho são destinados aí a estudo dos filhos, a uma casa confortável, a uma alimentação, ou seja, todos os confortos que o dinheiro pode prover para a esposa, para os filhos, para o ambiente familiar. E aí, alguém resolve para esse sujeito dizer a este sujeito, olha, você precisa ter amor próprio. Você levanta muito cedo, você dorme muito tarde, você acaba comendo mal, você não tem tempo para fazer exercício físico. Como que você vai conseguir viver desse jeito? Você tem que amar a você mesmo. E aí o sujeito pensa, pô, vem cá, eu trabalho, ganho um bom dinheiro, ou pelo menos ganho algum recurso financeiro e estou destinando a outras pessoas, eu tenho que amar a mim mesmo. Então eu vou fazer uso do meu dinheiro para mim. Imagina, o amor próprio acaba se tornando a necessidade de comprar um carro melhor, afinal quem trabalha sou eu. O amor passa a ser ter roupas melhores, afinal quem trabalha sou eu, então eu tenho que amar a mim mesmo. E amar a mim mesmo passa a prover coisas que eu entendo como um carinho, como gostar de mim. Desta maneira, o amor próprio para este sujeito passa a ser se dar uma série de luxos e de mimos
que no final das contas acaba fazendo com que ele coloque a família numa situação em que o recurso financeiro comece a faltar, ou pelo menos se torne escasso para o bem da família, para a esposa, para os filhos, e aí a pessoa, agora ele, já fazendo um bom uso do recurso financeiro, sustenta a si mesmo, amando a si mesmo, né? No seu carro, nas suas roupas, na academia e por aí vai. O que é importante entender aqui é que quando nós falamos de amor próprio, ele precisa ser entendido a partir da perspectiva historiográfica da pessoa. Eu preciso entender a pessoa, conhecê-la, e a partir do quanto eu a conheço, eu de fato entenderei se é possível recomendar a pessoa que ame a si mesma. Para muitas pessoas, o amor próprio, ele não é bom, não é recomendável. Faz mal. O amor próprio para muitas pessoas distancia elas, inclusive, repito, de si mesmas. Entre outras coisas, porque o amor para si mesmas não é algo que faz com que ela se aproxime, mas principalmente se afaste de tudo que faz bem a ela. Ao longo dos anos no consultório e também nas empresas onde eu trabalho, é muito comum o uso de jargões, o uso de expressões e de recomendações do senso comum. Como alguém, né, que encontra uma colega de trabalho que tem um marido, às vezes que não gosta, ou até mesmo não entende o relacionamento, e sugere para a colega de trabalho: olha, você deveria se separar. Tá louco? Como que você continua com um sujeito desse? Você tem que ter amor próprio. Pois bem, será que a recomendação do amor próprio, sugerindo que a pessoa se separe do seu cônjuge, é de fato amor próprio? Ou será que quem está olhando de fora não tem a compreensão, não tem o entendimento e está fazendo um juízo distorcido das coisas? O mesmo acontece, por exemplo, em muitos lugares, quando eu vejo profissionais que trabalham várias e várias horas, se dedicam muito para o seu trabalho, se dedicam para a sua empresa, para o seu negócio, e alguém se aproxima e diz: olha, você tem que ter amor próprio. Como assim? Você trabalha tantas horas, você faz tanto esforço, você faz tudo isso, você deveria ter amor próprio. E aí a pessoa reconhece amor próprio como afastamento do trabalho, como trabalhar menos, sendo que de fato o amor próprio é justamente o que ela está fazendo. Ou seja, o amor próprio é trabalhar, o amor próprio é estar com o esposo, o amor próprio é rezar, o amor próprio é fazer um passeio, o amor próprio é fazer tantas coisas que a cada um, segundo suas características, vai lhe fazer bem. O grande ponto, a partir daquilo que é a filosofia clínica, é entender que não existe um conceito pronto que seja útil e recomendável a qualquer pessoa que seja. O amor próprio, como um dos conceitos, ele precisa ser entendido a partir da perspectiva de cada um dos sujeitos. E, inclusive, quando recomendado, em muitos casos de fato é, a gente precisa entender como recomendar a pessoa amar a si mesma. Agora vão alguns exemplos bons de como que a gente recomenda alguém amar a si mesmo. É muito comum também encontrar pessoas, tanto na empresa quanto no consultório, cansadas, muitas vezes cansada de uma rotina pesada, de uma rotina cheia de compromissos. Nos dias de hoje nós temos uma devoção quase pela produtividade, né? Muitas vezes a pessoa está no dia a dia cansada porque ela precisa ler tantos livros, porque ela precisa ver tantos filmes, porque ela precisa passear em tantos lugares, enfim, conversar com tantas pessoas e por aí vai. E aí, com base nessa produtividade, com base nessa necessidade de dizer, ou ao menos de sentir que está usando bem o seu tempo, a pessoa despende tanta energia para tanta coisa que justamente o que acaba acontecendo é ela se deixa em último lugar. Por quê? Porque em primeiro lugar vem produzir. Produzir, produzir, produzir. Muitas vezes, quando isso acontece, a pessoa vem para o consultório cansada, a pessoa vem para o consultório
repensando a vida. E algumas vezes a pergunta ela é bem enfática. A pergunta é, mas a vida é isso mesmo, é? A vida é acordar cedo, trabalhar feito um maluco? A vida é botar sempre dinheiro para dentro de casa e o mês que vem de novo? Ou a vida é isso, é iniciar o dia, lavar roupa, organizar a casa, cuidar de filho, e ler um livro, e ver um filme, e um podcast, enfim. Será que a vida é só isso? Quando muitas vezes isso acontece, a pessoa chega no consultório, repito, muito cansada. E muitas vezes ela justamente fez o movimento de cuidar de tantas coisas, dar atenção para tantas coisas, que ela deixou de dar atenção para si mesma. Ainda esses dias, eu atendi uma mocinha que há pouco tempo tinha ido morar sozinha. Estava conversando com ela e ela dizia, olha, minha vida está muito atribulada. O trabalho é o dia inteiro correndo, tenho muita coisa para fazer, sinto que não estou conseguindo ser produtiva. Chego em casa, não tenho muita vontade de limpar a casa, lavar roupa, mas enfim, as demandas vêm, eu tenho que fazer esse montão de coisas e eu não estou bem, não estou legal, não estou feliz com a vida que eu estou levando. E aí, né, como um dos presentes que a gente tem é conhecer pessoas, essa é uma menina que tem um viés fantástico de arte. Gosta de pintar, gosta de tocar, gosta de ler, gosta de ouvir boa música, de tomar um bom vinho. Então, uma das coisas recomendadas a ela é amor próprio. Quando você recomenda para uma menina como essa, que ela vá ler os livros que ela gosta, que ela vá escutar uma boa música, que ela vá pintar, pronto, a essa mocinha, em acordo com aquilo que é a história de vida dela, a estrutura de pensamento e submodos, você está recomendando, ame a si mesma. É desta maneira que a gente recomenda alguém que ame a si mesmo. Você endereça as pessoas, ou a pessoa, né, neste caso, àquilo que de fato faz com que ela se ame, com aquilo que de fato faz com que ela se sinta amada por si mesma, no cuidado, na afeição, na proximidade consigo mesma. Imagina que esta menina, quando a gente desenhou a rotina, chega em casa, faz a tua rotina, lava a roupa, organiza a casa, faz a tua janta. Terminou tudo isso, prepara um bom banho. Toma um banho devagar, com tranquilidade, sente bem a água quente, sente bem o momento do teu banho. Terminou o banho, principalmente agora, vindo friozinho, coloca um pijama confortável, liga aquela música agradável, uma música clássica bem baixinha, pega um bom livro, uma taça de tinto. Muito bem. Essa menina agora, muito provavelmente, está amando a si mesma, acompanhando a si mesma, vivendo as próprias coisas tanto quanto possível. É assim que se recomenda amor próprio. Muito bem. Mais um exemplo. Esses dias atendi um sujeito, também vindo do ambiente organizacional, com muitas coisas, com muitas atividades, já cansado, um executivo de muito tempo de empresa, trabalha pra caramba, se esforça, entrega bons resultados para si, para a empresa e conquista bons resultados para si. Mas o cansaço já vem se aproximando faz um tempo. E aí estávamos conversando sobre a questão da produtividade, a questão do ambiente organizacional que exige cada vez mais e parece que não tem fim, parece que sempre a gente vai precisar fazer mais. Conversando com ele, chegamos a uma questão muito interessante. Esse sujeito é alguém que há muito tempo gosta de trabalho com madeira, gosta de fazer trabalhos bastante simples, fazer móveis, pequenas caixas, gosta de fazer atividade artesanal com madeira. E aí, conversando com ele, perguntei quanto tempo faz que você não mexe na sua marcenaria com as suas coisas, lá com as suas ferramentas? Faz muito tempo. Não consigo, não dá tempo, não consigo fazer. Estou sempre correndo atrás de outras coisas, sempre tem compromissos novos. Pois bem, a este sujeito, por exemplo, encontrar um tempo para ir para a sua marcenaria, serrar madeira, fazer um móvel, fazer uma caixa,
fazer qualquer tipo de trabalho com madeira, mesmo que um artesanato, um brinquedo, pode ser uma maneira muito interessante de estar consigo mesmo da melhor forma, ou seja, de estar próximo de si com afeição, com carinho, com atenção, com respeito. O amor a si mesmo, ele se dá na aproximação cuidadosa que um sujeito faz consigo mesmo, naquilo que são as suas características, naquilo que é o seu jeito de ser e naquilo que dentro de todas as questões, de fato, é amor. Aqui eu coloquei até agora exemplos de coisas que são aprazíveis, de coisas que são usualmente agradáveis e gostosas à pessoa. E aí você vai dizer, sim, mas o amor não é isso? O amor não é estar próximo de mim mesmo com coisas que eu gosto, com coisas que são boas, aprazíveis? Nem sempre. Vamos a um exemplo bastante simples. Algumas pessoas, ao longo da vida, por conta de diversos motivos, aprenderam a não gostar de coisas que são boas e recomendáveis a elas. Quando eu digo boas e recomendáveis, repito, não é que elas gostem, mas é que são boas, são recomendáveis. Tem uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que atendo e conheço ela há alguns anos. Essa pessoa tem uma característica muito peculiar, muito interessante. Quando ela está cansada, quando ela passa por alguns meses de muito trabalho, e na verdade isso acaba acontecendo com frequência, enfim, viagens, trabalho, uma série de compromissos, a pessoa começa a fazer um movimento muito interessante. Aos poucos, todos os compromissos e a agenda apertada faz com que ela comece a se distanciar de si mesma. E ao distanciar-se de si mesma, naturalmente, ela começa a se tornar uma pessoa mais rude, ela começa a se tornar uma pessoa mais dura, ela começa a se tornar uma pessoa que cobra e é muito incisiva com os que estão ao seu redor. E aí ela começa a ter uma dificuldade muito grande de convivência com as pessoas. E aí, normalmente, quando nós interagimos, o meu pedido é bastante simples. Qual foi a última vez que você foi naquele grupo de pessoas com o qual você interage? Qual foi a última vez que você foi interagir com pessoas no teu dia a dia? Convidou alguém para almoçar? Foi tomar um café com alguém? Foi naquela festa com os amigos? Ou naquela confraternização? Quando foi a última vez que você fez isso? A pessoa usualmente olha espantada e diz, mas eu não gosto, eu não estou afim, não é bom. Não, não. Vai sim, é um dever de casa. Esse final de semana você vai sair com um grupo de amigos ou durante a semana mesmo você vai convidar alguém para ir almoçar com você. Uma pessoa que é aí da tua proximidade, uma pessoa que participa do teu dia a dia. O que é espantoso é que normalmente a pessoa, quando volta no outro atendimento, quando volta numa outra sessão, ela diz o seguinte, olha, eu fui contra a vontade, não queria ir. Na verdade mesmo, eu não queria era nem sair de casa, mas fui e foi a melhor coisa que eu fiz. No final do dia eu estava bem, eu estava leve, eu estava contente. Para muitas pessoas, aproximar-se de si mesmas é aproximar de quem elas gostam, é aproximar de outras pessoas. Algumas pessoas, pela maneira como elas se estruturaram, pela maneira como elas se construíram ao longo da vida, estar consigo mesmas é estar em grupo, estar com o outro, né? Ou seja, usando uma palavra muito peculiar, é estar em comunhão. Algumas pessoas estão consigo mesmas quando estão em comunhão. Isso não quer dizer que seja fácil, isso não quer dizer que a pessoa goste, mas quando ela faz, ela sabe que faz bem. Ou seja, a atitude dela num primeiro momento é relutante, a atitude num primeiro momento é exitosa, mas quando ela faz, ela tem o resultado. Um último exemplo aqui, para a gente não ultrapassar muito aquilo que é a proposta nossa de horário, é o seguinte, imagina uma pessoa, por exemplo, que vem para o consultório e quando você diz para ela, vai para a academia, vai fazer exercício físico, ela diz, eu não gosto, não quero. Não, não, você vai fazer exercício físico sim, pode marcar que você vai fazer, vai começar. A pessoa vai contra gosto e de fato não gosta, mas sempre que ela vai, ela volta para casa muito melhor do que foi. E aí, aos poucos, ela começa a entender o seguinte, opa, fazer exercício eu não gosto, mas me faz bem.
Algumas pessoas se aproximam de si mesmas, da própria corporeidade, a partir do exercício físico. Ou seja, amar a si mesmo não é sempre agradável, como parece, ou pelo menos como se recomenda em boa parte das vezes. O senso comum nos dá muitas orientações, nos dá muitas dicas, que muitas vezes só servem como pedra de tropeço, servem para nos incomodar. Então é importante que quando a gente recebe algum conselho, alguma orientação, a gente olhe para dentro, para nós mesmos, para a nossa própria história, para entender se aquele conselho, aquela orientação que é dada via senso comum, de fato faz sentido, de fato é adequada e recomendável. E o mesmo recomendo quando a gente vai dar alguma dica, alguma orientação para outra pessoa. É muito provável que muito daquilo que a gente recomenda para outras pessoas, de fato, não faça muito sentido a elas. Em alguns casos, inclusive, se aplicado, pode ser perigoso, pode fazer mal à pessoa. Então, assim como o amor próprio, qualquer outra recomendação, é importante que ela passe pelo filtro da história de vida de cada um. Então, que cada um de vocês entenda de fato o que é amor próprio e se isso faz sentido a vocês.